Vamos então dar início a mais uma sessão que retoma o nosso ciclo Cidadãs, Cidadãos e Cidadania. Agradeço a todas e a todos a vossa presença aqui hoje. Agradeço também à equipa da Biblioteca de Alcântara, que torna estes eventos, estas atividades possíveis, sempre com muito empenho, com muito carinho. Agradeço também ao nosso coordenador, ao Carlos Ventura, que tem sido entusiasta em todos os momentos e que já nos preparou aqui um programa, diria eu, imperdível, a começar precisamente pelo dia de hoje. Um agradecimento muito especial ao António Caeiro, ao António Capinha, por terem aceito estar aqui connosco hoje, para falar de um tema que é, aliás, incontornável na nossa atualidade: China e Macau, que futuro? E um agradecimento especial à Junta de Freguesia de Alcântara, que disponibiliza a plataforma que nos permite estar aqui hoje reunidos. Passaria a palavra ao Carlos Ventura, coordenador do ciclo Cidadãs, Cidadãos e Cidadania, a quem uma vez mais agradeço o entusiasmo de sempre, e a palavra é tua, Carlos. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Saudações a todos. Após as férias de verão, hoje temos como tema China, Macau, que futuro? A China assume-se como superpotência mundial e internamente como um comunismo capitalista fortemente regulador da economia e da sociedade. Sobre Hong Kong e Macau, acelera-se o controle centralista de Beijing e Taiwan teme ser tomada de assalto. Será possível um 1984 chinês, já não com uma classe de proletários, cito, esse enxame informe e desprezado, como dizia Orwell, mas com uma classe média consumista? Teremos para nos falar desta questão António Capinha, licenciado em Comunicação Social, em Macau de 1987 a 1990, fez a cobertura informativa das negociações para a transferência da administração de Macau de Portugal para a República Popular da China. Fundou a redação portuguesa da Rádio Macau, não o conjunto, note-se, estamos a falar mesmo de uma rádio, da qual foi chefe de redação. Foi diretor de informação da televisão de Macau. E António Caeiro foi correspondente da agência de notícias Luz em Pequim durante 2 décadas. É autor de vários livros sobre a China e comendador da Ordem do Infante Dom Henrique pelo seu contributo para o jornalismo e a aproximação entre Portugal e a China. Foi só há 20 anos, em 2001, que a China aderiu à Organização Mundial do Comércio e garantiu uma abertura muito significativa dos outros países às suas exportações, e desde então a China passou de 6º maior exportador mundial para 1º. E o seu peso na economia mundial subiu de 3,4% para 15%. Esta irresistível ascensão da China como potência económica, política e militar permite-lhe um cada vez maior controlo interno e sobre os territórios de Hong Kong e Macau e ameaças a Taiwan. Estarão os habitantes desta grande China condenados a não acederem aos direitos da cidadania? Mas o que é a cidadania na ótica de Beijing? Hoje a nossa tertúlia irá só até às 8 menos um quarto, já que alguns quererão ver as notícias das 8. Poderão participar escrevendo no bate-papo, que encontram na lista, na régua que está na base do vosso ecrã, escrevendo no bate-papo ou no período após as intervenções, palestrantes assinalando nas reações que querem intervir de viva voz. A próxima tertúlia, como sempre, na última segunda-feira de cada mês, será em outubro 25. E o título é Há século e meio, 1871,
as conferências do Casino, essa de Queiroz e a geração de 70. O resumo é: as conferências democráticas foram promovidas por um escola influenciado por uma sucessão de mudanças sociais e de movimentos revolucionários, inclusivamente a recentíssima Comuna de Paris. Disse Antero: temos um programa, mas não uma doutrina. Somos associação, mas não igreja. Isto é, liga-nos um comum espírito de racionalismo, de humanização positiva das questões morais, de independência de vistas, mas de modo nenhum impomos uns aos outros opiniões e ideias. Como é que as conferências ajudaram a melhorar Portugal? Como eram os anseios cívicos nesse século XIX? Para nos falar de tudo isto, teremos António Valdemar, jornalista e autor, policipógrafo, membro da Academia Portuguesa de História e da Academia das Ciências de Lisboa. O António Valdemar é uma das pessoas de quem eu mais gosto, que eu mais gosto de ouvir. É um orador fascinante e daqui a um mês teremos, portanto, mais uma fantástica tertúlia como esta de hoje vai ser. Antes de dar a palavra aos nossos oradores, eu chamo a atenção para a quinzena Jean Moulin, herói da resistência francesa, torturado e morto pelos nazis. Amanhã, terça-feira, às 18 horas, é inaugurada uma exposição na Casa da Imprensa e depois continuarão uma série de iniciativas dentro desta quinzena quinzena Jean Moulin. Eu vou colar no bate-papo o programa que vocês poderão ler ou copiar e passar para um documento vosso. E vamos então dar a palavra aos nossos palestrantes, começando por António Queiro. António, tens a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Um agradecimento especial à Junta de Freguesia de Alcântara, ainda por cima fui habitante de Alcântara noutros tempos. Obrigado também ao Carlos Ventura por se ter lembrado de mim. Cumprimentar o meu colega ia dizer de painel, mas somos só dois, não sei como é que se diz, o meu colega de dueto, António Capinha, e boa tarde a todos. Eu preparei aqui meia dúzia de tópicos. Espero que depois haja um debate com perguntas mais incisivas e concretas, mas vou falar do Partido Comunista, obviamente, mas tem de ser presente que o Partido Comunista, apesar de ter 95 milhões de afiliados, é apenas uma pequena parte da China. A China é um enorme puzzle, com mais de 5 mil anos de história, o terceiro maior país do mundo, tem 55 minorias étnicas, as mais conhecidas são os tibetanos, os uigures, agora, mais recentemente, por causa da situação no Xinjiang, mas tem os Zhuang e os Miaos, que são mais de 10 milhões de pessoas. E, portanto, é um país muito mais diverso, étnica e culturalmente, do que às vezes se tende a imaginar. É também um país extremamente populoso, que é a razão da força e também da fraqueza da China. Tem várias províncias com mais de 80 milhões de habitantes. Eu cito 80 milhões porque é a população da Alemanha, o maior Estado da União Europeia. A maior, Guangdong, confina com Hong Kong e Macau, tem mais de 100 milhões. Imaginem o poder que não tem o primeiro secretário do partido de Guangdong. E faz fronteira com uma dezena de países, desde a Coreia do Norte, que não há um exemplo de estabilidade, no Nordeste, até ao Vietnã, com quem mantém uma acesa rivalidade relativamente ao Mar do Sul da China. Este puzzle completo é a China. Portanto, é um país muito grande. Depois temos as visões ocidentais da China, têm vindo a oscilar entre o fascínio e o pavor, ou o temor. A expressão perigo amarelo passou um bocado de moda, mas lá no fundo eu acho que está à paira ainda no subconsciente de muitas pessoas. A China, durante muito tempo, ou eram os negócios da China, isto é, negócio que se ganhava muito, ou era o perigo amarelo. Mais recentemente, para os padrões da China, estamos a falar de 5 mil anos de história, mas concretamente são os últimos 40 anos, o que se passou na China não devia ter acontecido à luz da ciência política. Isto é,
um partido comunista ortodoxo, leninista, tem o marxismo como o princípio cardeal, não deveria presidir ao maior milagre económico que há memória nos últimos tempos, mas presidiu. Mais ainda, ao contrário do Partido Comunista da União Soviética, o padrão, o grande partido irmão dos partidos comunistas, o Partido Comunista Chinês não só sobreviveu, como arranjou meios cada vez mais sofisticados, não só de tentar controlar o seu povo, que não é fácil, estamos a falar de 1.400 milhões de pessoas, mas de ganhar um soft power como já não havia no tempo do maoísmo. Só que no maoísmo entusiasmava estudantes, tinham pouco poder. E agora entusiasma empresários, políticos, instituições importantes dos países europeus e ocidentais, no modo geral. Por outro lado, a China, com este grande desenvolvimento económico que a China teve, foi em parte uma espécie de parceria entre aquilo que nós chamamos o Ocidente, em particular a Europa e os Estados Unidos, e a China, porque a deslocalização das grandes indústrias europeias e americanas para a China foi isso que fez transformou a China na fábrica do mundo. E a ideia, em alguns círculos, era que, com a crescente prosperidade económica, iria emergir uma classe média que mais tarde ou mais cedo iria reclamar um sistema de vida mais parecido com o chamado Ocidente. Isso também não veio a acontecer. De maneira que há uma espécie de ressentimento que resulta do facto da China evoluir no sentido de não estar, digamos assim, às ordens nem do FMI, nem do Banco Mundial, nem das universidades europeias. Daí que há esta persistência. Agora, há um certo discurso que se vê hoje sobre a contenção da China que parece animado ou alimentado um pouco por essa decepção em relação à forma como a China evoluiu. Uma coisa, não há dúvida, isso tem que ser reconhecido, foi em grande parte o capital estrangeiro e a tecnologia estrangeira, ocidental, particularmente americana e europeia, que fizeram da China este grande colosso económico e industrial. Ao mesmo tempo, a percepção dos comunistas chineses do Ocidente também mudou nestes últimos anos. Isto é, enquanto, com a crise de 2008, todo o modelo ocidental de crescimento e desenvolvimento ficou em causa. E, embora na altura muitas pessoas pensassem que o colapso iria arrastar também a China, visto que a China era um país cuja economia assentava sobretudo na exportação e com a recessão em curso no Ocidente importava menos e, portanto, a China iria a caminho do colapso. Eu lembro perfeitamente, eu estava lá a assistir, tive várias conversas nesse sentido, também isso não aconteceu. O inevitável nunca está a acontecer na China. A China superou bem a crise de 2008. Depois, a resposta dos países europeus e os Estados Unidos em particular à pandemia foi também para o Partido Comunista Chinês, para aquele setor mais aguerrido, mais nacionalista, a confirmação de que o capitalismo está num declínio irreversível. O capitalismo, leia-se o Ocidente. Isto não é novo, não é? No tempo de Mao Tse-tung era tudo um bocado mais poético, era um tigre de papel, agora já não se usa bem isso, não se diz que o imperialismo é um tigre de papel, embora os neo-maoístas chineses usem de vez em quando isso. Há uma semana li num jornal chinês um artigo, primeira página, sobre política internacional, e o primeiro parágrafo dizia assim: os Estados Unidos são hoje um Estado falhado, um perigoso Estado falhado. Portanto, este o sentimento de muitos setores do Partido Comunista. O último tópico que eu queria lançar aqui era: será que a democracia é uma ideia estrangeira na China? Bem, em primeiro lugar, convém dizer que esta expressão, ideia estrangeira, não é minha, o que se usa, porque eu acho que o que é próprio, as ideias são como as pessoas e as coisas, andam de um lado para o outro. Aliás, não é por acaso que há europeus que se convertidos ao budismo e há orientais convertidos ao cristianismo, e no caso em apreço, o filósofo Karl Marx, nascido na Alemanha e que viveu em Londres, tem mais seguidores em Pequim do que em toda a Alemanha.
E, portanto, isso... Mas eu ponho essa questão nesse termo. E isto porque é um capítulo mal conhecido. Porque a ideia de democracia está presente, muito presente na China, desde a Revolução Republicana de 1911. Era aquilo que os intelectuais chineses da altura imaginavam como uma possibilidade, uma via de modernizar o seu país. O marxismo era outra, acabou de triunfar o marxismo, mas isso existia tudo ao mesmo tempo. E, de resto, ao longo destes anos, desde então, estamos a falar do início da Revolução Republicana, de 1911 até agora, sempre houve uma constante presença na aspiração democrática. Isso começou... O próprio Mao Tse-tung, no início, falava na nova democracia. Portanto, a ideia de democracia não era rejeitada. Não era rejeitada a priori. Entenda-se por democracia não apenas um multipartidarismo em eleição dos líderes por sufrágio direto. Quando falo de democracia, significa isso também, mas separação de poderes, tão importante quanto isso, liberdade de imprensa, de expressão e associação livre de pessoas e governos limitados pela lei. Rule of law, como dizem os ingleses, primado da lei. Esse pacote todo, quanto a mim, constitui a exigência democrática. E desde então, a democracia esteve sempre presente. Já houve manifestações a favor da democracia nos últimos anos da Revolução Cultural, em 74, ainda em vida de Mao, em 74, em Cantão, e em 76, depois em Pequim. Em 1978 e 79, já depois da morte do Mao e da prisão do chamado Bando dos Quatro, um grupo que incluía a viúva do Mao e mais três associados, um dos quais era o vice-presidente do partido. O Deng Xiaoping, que estava a emergir como o líder da novíssima China, da China pós-maoísta, tinha lançado um programa das 4 modernizações, que era um programa que envolvia a agricultura, a indústria, a ciência, a tecnologia e a defesa. E havia um eletricista, antigo guarda-vermelho, que trabalhava no Jardim Zoológico de Pequim. Havia em Pequim, na altura, uma coisa, já não existe, mas em China, na parte ocidental de Pequim, um muro onde as pessoas afixavam jornais rurais, os famosos Dazibao, com palavras de ordem, com manifestos, e ele escreveu uma coisa que dizia: sem a quinta modernização, as 4 modernizações não passam de uma impostura. A quinta modernização é a democracia. E deixava o endereço dele, o Jinshan, etc. E acabou por ser preso pouco tempo depois, porque Deng Xiaoping consolidou o poder. Mas esta quinta modernização não desapareceu. Não desapareceu. Foi condenado a 13 anos de prisão. Eu, por acaso, conheci-o, que ele foi solto em 93, quando a China estava a candidatar Pequim à organização dos Jogos Olímpicos do ano 2000. Perdeu a favor de Sydney, mas depois veio a ganhar mais tarde, como se sabe. Mas o Jinshan, por acaso, era um tipo impressivo, não é? Não só pelo seu currículo, mas ele saiu da prisão e disse a mesma coisa. Então o que é que sem a quinta modernização, isto não passa de uma hipocrisia. Pouco tempo depois foi preso outra vez. Quem perdeu os Jogos Olímpicos e agora vive exilado nos Estados Unidos. Mas durante toda a década de 80, a questão da democracia esteve presente no discurso oficial. E hoje, aliás, o Partido Comunista Chinês iniciou um processo de democratização rural, como eles diziam, as eleições rurais. E houve várias, com observadores estrangeiros do Centro Carter, dos Estados Unidos, onde não estava em jogo a grande política, mas estava em jogo o chefe da aldeia, e eram eleições competitivas que cumpriam, satisfaziam os padrões do que nós achamos que é uma democracia. E o próprio Deng Xiaoping, nessa altura, em 1987, numa conversa, disse: dentro de 50 anos, os líderes nacionais poderão vir a ser eleitos por sufrágio direto. Mas estamos quase a passar esse prazo dos 50 anos, mas muito rapidamente também já não se falou disso. Mas estava lá essa ideia de democracia. Depois há 1989, toda a gente tem presente, onde os estudantes de Belas Artes, mas correspondeu ao sentimento geral, levam para a Praça Tiananmen a deusa da democracia, que vai ser construída em gesso. Isso tem vindo e culminou este processo todo com a Carta 2008 de Liu Xiaobo,
que veio a ser depois, morreu sob custódia policial, entretanto ganhou o Prémio Nobel da Paz, onde se pedia, foi lançado através da internet com 300 e tal assinaturas, rapidamente teve mais de 1000 e tal assinaturas, nos meios quase académicos, e onde se punha, de facto, nova questão da separação entre o partido e o Estado, eleições, independência do Poder Judicial, enfim, estas exigências. Isso está presente na vida chinesa e vai continuar, já posteriormente também houve, porque os meios académicos chineses, a imagem que a China projeta de si própria, são parentes, é uma imagem muito cuidada, porque toda a informação é monopólio do Partido Comunista. E a missão da imprensa é propagar e defender a linha do Partido Comunista. Isto é assumido, não é nenhum segredo de Estado. E, por outro lado, os ocidentais que visitam de passagem a China, com 3 ou 4 briefings e meia dúzia de impressões, acabam também de transmitir uma imagem mais ou menos estereotipada do que pode ser a China. Mas a China, mesmo nas condições atuais, onde o partido aspira a controlar tudo, é muito viva intelectualmente. Há uma grande efervescência intelectual em muitas universidades. Claro que é obrigatório agora fazer cursos sobre o estudo do pensamento de Xi Jinping para a nova era do desenvolvimento do socialismo. É assim que se chama a cadeira. Mas à parte disso, também há pessoas que leem o Hayek, há pessoas que leem tratados sobre social-democracia, há muita agitação nas universidades, há muito questionamento nas universidades chinesas, há uma certa vivacidade. E, embora a internet seja controlada, as ideias circulam, fluem, e não é por acaso que o Partido Comunista Chinês investe tanto na segurança interna e na videovigilância. Se estivesse tão seguro da adesão da sua população à sábia política do Comitê Central, não estaria assim tão nervoso como por vezes parece. Isto para dizer, e vou acabar, e sujeito-me a todas as perguntas que queiram fazer, isto é uma coisa muito reduzida, como já adivinharam, é que a China, tendo um processo sui generis de desenvolvimento que corresponde também ao seu passado, ao seu longo passado, também não são propriamente extraterrestres, são muito parecidos com a generalidade dos seres humanos. E nós precisamos também de pensar na China como uma realidade dinâmica. E há muitas forças em jogo na China, apesar das aparências poderem indiciar ou sugerir o contrário. Tenho dito. Ok, obrigado, António. Queres... Eu não falei sobre Macau. Apresento. Eu tinha também umas coisas a dizer sobre Macau, mas penso que é melhor o Capinha falar. E durante a conversa podemos talvez falar sobre isso. Ok, queres apresentar-nos agora o livro que poderá complementar o que disseste? Acho um livro que eu acho que é muito esclarecedor sobre o que é a China hoje. É de um romancista, mas isto não é um livro, é o único livro de não ficção que ele escreveu. Ele chama-se Yu Hua, Y-U e depois H-U-A. Chama-se A China em 10 palavras. E uma das palavras, claro que é a revolução, obviamente. Porque a China ainda, embora não pareça, a China ainda vive numa toada revolucionária. Esse livro é um livro, ele é um grande escritor, tem os vários livros dele, Vendedor de Sangue, O Viver, são livros bem duríssimos, mas grandes livros. O livro traduzido diretamente do chinês para português, foi editado não é publicidade, mas é um livro da Relógio d'Água, chama-se A China em 10 palavras, autor Yu Hua. Ok. António, queres escrever isso no bate-papo? É isto, escreve, já escrever. Em baixo tens bate-papo, clicas e pões para todos. E escreves o que quiser. Vamos passar... Ok. Vamos passar ao António Capinha. Tens a palavra. Boa tarde a todos.
Cumprimento os elementos da Junta de Freguesia de Alcântara, a Margarida Vieira e a Ana Santos. Um abraço ao Carlos Ventura e muito obrigado pelo convite. Um abraço ao António Caeiro, companheiro de lides jornalísticas, e naturalmente cumprimento todos os participantes. Bom, nós estamos aqui a falar de Macau e de Hong Kong, mas supostamente não deveríamos, não é? Porque Macau e Hong Kong deveria continuar a sua vida tranquila até 2049. E, portanto, em 2049, a China teria então a possibilidade, de acordo com aquilo que estava previamente acordado, passo o pleonasmo, com o Reino Unido e com Portugal. Nessa altura, enfim, a China poderia tomar posse, digamos assim, dos territórios de Macau e de Hong Kong, mas isso não aconteceu e, portanto, houve desenvolvimentos em Hong Kong e em Macau relativamente à posição da China. O mesmo se passa em relação a Taiwan. Taiwan é uma situação diferente de Hong Kong e de Macau. Macau e Hong Kong, como sabemos, são colónias, Hong Kong mais do que Macau, não é? Aliás, Macau, nós a determinada altura quisemos entregar Macau, a seguir ao 25 de Abril, quisemos incluir Macau no pacote colonial, entregar Macau aos chineses, eles é que não quiseram, disseram, bom, deixa estar aí, deixem ficar aí, enfim, havia ali alguns interesses comerciais. Mas porquê é que nós estamos agora aqui a discutir a questão de Hong Kong e de Macau? Porque houve uma alteração da posição da China, verdadeiramente desde Deng Xiaoping. Na altura de Deng Xiaoping, internacionalmente, a China era diplomaticamente, digamos assim, era um país conciliador, inteligentemente humilde, era um país que jogava um pouco as contradições dos países capitalistas, tirando daí vantagens para o seu desenvolvimento, e, portanto, isso alterou-se. Portanto, Deng Xiaoping tem um projeto de tornar a China uma potência mundial, não apenas uma potência económica, mas uma potência de expressão mundial, e, portanto, antecipou essa data de 2049, e, portanto, enfim, aconteceu o que aconteceu em Hong Kong, com a repressão do movimento estudantil, não só do movimento estudantil, porque também houve repressão de trabalhadores que, inclusive, reivindicavam, alguns autores defendem isso, reivindicavam uma melhor habitação para a questão de Hong Kong. E, portanto, neste momento, coloca-se também perigosamente a questão de Taiwan, não é? Mexendo com toda a geoestratégia mundial, e, portanto, estamos com este pano de fundo. Em relação a Taiwan, eu gostava de perguntar se afinal Taiwan é um país, não é um país, é uma região administrativa, o que é? Bom, Taiwan, vamos a ver, Taiwan tem 23 milhões de habitantes. Tem um exército regular, bem armado, de 300 mil homens. Tem uma bandeira, tem um hino, tem um crescimento médio nas últimas décadas de cerca de 8%. Portanto, quer dizer, tem uma bandeira, tem uma moeda própria. É verdade, tem relações diplomáticas com poucos países, só 17. O mais significativo de todos é a Santa Sé. Mas, afinal, isto, quer dizer, tudo isto significa ou não que Taiwan tem a lógica de um país. E, portanto, quer dizer, quando se coloca a questão de Taiwan, talvez o melhor seria, enfim, perguntar aos seus 23 milhões de habitantes, fazer um referendo e saber o que é que eles pensam, o que é que eles querem, quer dizer, se eles quereriam pertencer à China ou não, se quereriam continuar como país. E, portanto, isso é uma questão que, obviamente, a China não abre portas disso. Bom, nós, quando falamos de Macau e de Hong Kong e de Taiwan, nós estamos a falar, embora isso não seja o mais importante, certamente, para a China, nós estamos a falar de países, de regiões com um PIB elevadíssimo, não é? Portanto, são tigres asiáticos. Para vos dar uma ideia, Macau, em 2019, tinha um PIB de 53 portanto, bilhões de dólares, US dólares.
Hong Kong 365,7 bi, Taiwan 668 bi, isto em 2017, e a China tem, em 2019, tinha um PIB de 14,34 trilhões de dólares. Bom, portanto, estamos a falar enfim, de regiões administrativas e de realidades financeiramente muito, muito importantes. Bom, esta questão da alteração da posição da China prende-se também com um outro problema que existe, que é a questão tibetana e a questão de Xinjiang, não é? Eu felizmente tive o privilégio de ter visitado o Small Tibet, fui a Lé, e, portanto, tomei contacto com aquela cultura e com aquele modo de estado de vida dos tibetanos, e custa-me um bocado ver ali um quase arraso, digamos assim, da cultura tibetana, com Lhasa transformada, enfim, num local onde se vendem, enfim, onde ao comércio chinês, etc. E, portanto, tudo aquilo, enfim, tudo isto é um pouco lamentável. Mas a questão da alteração da posição da China sente-se também, por exemplo, em relação aos uigures, onde se nota enfim, eu não diria uma repressão, mas onde se nota uma posição fortíssima da China no sentido de tentar aniquilar um pouco aquilo que é a etnia uigur. Eu vou-vos só ler algumas das coisas que acontecem com os uigures para terem uma ideia do que se passa em Xinjiang. Prisões sem motivo aparente, interrogatórios com tortura, aprendizagem obrigatória do mandarim, obrigatoriedade de cantar o hino do PCC, esterilizações forçadas, câmaras de reconhecimento facial e sistemas inteligentes de policiamento. Sobre isto, por exemplo, há câmaras à porta das casas dos uigures que reconhecem os elementos familiares. Qualquer elemento que lá vá com seja da família é imediatamente interrogado. Depois, doutrina de vigilância, doutrinação e detenções arbitrárias, centros de reeducação, que há quem diga que não são mais do que campos de concentração. Há casamentos interétnicos obrigatórios e há campos de concentração, como eu disse. Bom, portanto, isto radica, de facto, numa alteração de posições que houve na China, de Deng Xiaoping para Xi Jinping, e, portanto, enfim, nós estamos nesta situação. Eu devo dizer aqui que aquilo que eu li e aquilo que eu sei é que o povo chinês, nomeadamente a etnia Han, que é a etnia principal chinesa, não tem características de violência, não tem características de imperialistas militares, digamos assim. Portanto, é um povo, a etnia Han é um povo tradicionalmente sedentário, um povo que gosta da sua terra, era um povo agrícola e, portanto, por exemplo, a China militarmente foi o único país das Nações Unidas que nunca participou, não participou num conflito exterior. Portanto, esta questão nova que se coloca sobre a China é uma questão, enfim, que foi colocada na atualidade política por Xi Jinping. Xi Jinping tem a ideia de que o colapso da União Soviética se ficou a dever à fraqueza e à fragilidade dos seus dirigentes e, portanto, provavelmente pensa e não quer ser apanhado na mesma lógica. Um dos instrumentos digamos, do imperialismo excessivo, o imperialismo financeiro da China, é a questão do Road and Belt, da cinturão e rota, que tem uma expressão, sobretudo, muito desenvolvida no Indo-Pacífico. Portanto, a China tem feito avultados investimentos em países ali da região. Para vos dar ideia, por exemplo, no Paquistão, a China investiu 49 bilhões de US dólares, no Bangladesh 23 bilhões de US dólares e no Sri Lanka 12,47 bilhões de US dólares. Bom, estes investimentos têm um bocado que se lhe diga, por exemplo, a questão do Sri Lanka
é uma questão curiosa e é um exemplo do tipo de investimento chinês. Daquilo é que habitualmente se chama a diplomacia da armadilha da dívida. Bom, o que é que aconteceu no Sri Lanka? No Sri Lanka, o governo chinês, as autoridades chinesas emprestaram dinheiro ao Sri Lanka para construir um porto de Hambantota, porto esse que se revelou um fiasco. Quer dizer, os barcos passavam por lá, não atracavam e portanto, preferiam atracar, descarregar contentores e carregar contentores no Porto de Colombo, provavelmente porque este era mais competitivo, não sei. Bom, o que é certo é que o Porto de Hambantota acabou por se transformar num elefante branco, numa espécie de aeroporto de Beja lá do sítio e tal. Bom, o Sri Lanka foi à falência com isso, portanto, incapaz de pagar as responsabilidades da dívida, e então o que é que aconteceu? O Porto acabou por ser concessionado à China por 1,1 bilhões de US dólares pelo período de 99 anos. Bom, não se percebe bem porque é que não foi 100 anos, foram 99, enfim, pronto, foram 99 anos. Mas não foi só o Porto, foram todos os terrenos à volta do Porto e as águas adjacentes ao Porto. Bom, isto resultou que houve uma população pescatória que se viu impedida de exercer a sua vida, habitualmente. Houve pessoas que tiveram de ser deslocadas dos terrenos à volta do Porto, porque de facto está interdito a passagem e a vivência e a vida naquela região. E, portanto, tudo isto, enfim, tudo isto na minha opinião, é uma coisa um pouco lamentável. Bom, agora põe-se a questão de saber se a China vai ser, de facto, a primeira potência mundial ou não, futuramente. A minha opinião é que sim, é que vai ser. O percurso que está a ter relativamente a isso é um percurso seguro e é um percurso bastante sustentado, apresenta sérias vantagens relativamente aos Estados Unidos, tem uma classe média fortíssima, a China tem uma classe média, a classe média nos Estados Unidos, como sabemos, desapareceu, não é? Portanto, hoje em dia o operário e o funcionário norte-americano já não consegue pôr o filho a estudar na universidade, e, portanto, a classe média chinesa é muito mais forte. Há, como o Carlos já referiu, há um desequilíbrio nas exportações e nas importações em relação aos Estados Unidos, que é favorável à China. Portanto, a China exporta mais e importa menos do que os Estados Unidos. Por exemplo, o orçamento para inovação e tecnologia na China é atualmente 3 vezes superior ao orçamento dos Estados Unidos. Aqui há cerca de 15, 20 anos, os Estados Unidos tinham o dobro do orçamento em tecnologia do que a China. Depois, há um grande intercâmbio de turistas chineses que visitam o Ocidente. Há 134 milhões de chineses que atualmente viajam para o estrangeiro, isto foi em 2018, e há 147 milhões de turistas estrangeiros que escolheram a China para visitarem. Depois, se formos ver, por exemplo, o índice de confiança do governo, os chineses é dos povos que têm mais confiança no governo. Segundo o índice de Eldman, que mede a confiança das populações nos seus governos, a China, 84% dos chineses confiam no governo. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, apenas 33% confiam no governo. Portanto, isto dá manifestamente vantagens à China, no sentido de se tornar a primeira potência mundial. Qual é o único problema que a China tem relativamente a este assunto? É que a moeda chinesa, nomeadamente o renminbi, está ainda muito frágil internacionalmente. Portanto, 40,82% das transações mundiais ainda são feitas em US dólares, não é? Portanto, o dólar ainda vigora, quando em renminbi são feitas apenas 0,98% das transações. Portanto, eu, com certeza que nesta perspectiva, parece-me que, de facto, podemos estar seguros de que a China irá ser futuramente a primeira potência mundial.
Vamos ver como é que vai resolver o problema de Taiwan, que é um problema complicado, é um problema que envolve toda a geoestratégia mundial, envolve toda a zona do Indo-Pacífico e do Mar da China. E portanto, saber ou não se vamos, no futuro, ter uma guerra entre os Estados Unidos e a China por causa daquela zona de estratégia, a mim parece-me que não. Seria quase impossível termos uma guerra entre os Estados Unidos e a China, porque seria uma destruição. Os Estados Unidos têm uma capacidade nuclear muito superior à China, eles têm cerca de 6.500 ogivas nucleares, a China tem cerca de 280, mas a China desenvolveu agora um míssil balístico, que é o DF-26, que facilmente anula os grupos de porta-aviões norte-americanos, os 13 grupos de porta-aviões norte-americanos. Portanto, provavelmente o que vamos assistir vai ser a um longo período de guerra fria entre os Estados Unidos e a China, com a envolvência de outros países na região. Vamos assistir provavelmente a alguns conflitos regionais, talvez, sei lá, entre a Coreia do Norte, que é uma espécie de testa de ferro da China, e sei lá, talvez o Vietnã, que não gosta muito da China, ou talvez o Japão, quem sabe. A Coreia do Norte tem estado a desenvolver mísseis no sentido de atingir o Japão, mas acredito e espero que não venhamos a ter, enfim, uma terceira guerra mundial resultante da situação da China e dos Estados Unidos. Finalmente, os livros, tal como o Carlos pediu, eu li um livro, eu vou tentar mostrar o livro. O livro é um livro que, aliás, é favorável à China, é um livro de um escritor que é Kishore Mahbubani, é um escritor de origem indiana. Como? É de ser professor em Singapura. Pode. Exatamente. Chama-se A China Já Ganhou. É um livro muito interessante, eu vou tentar mostrar, talvez, vou ver se consigo, ok? Espero que estejam a ver, sim, ok? É este. Depois reli um livro que eu acho um livro decisivo e muito importante sobre a China, do Kissinger, da China, para quem queira, enfim, eu acho que isto está ao contrário, ou não? Não, é assim. Para quem queira... É assim. Exatamente. Para quem queira, enfim, entender a China, acho que este é um livro decisivo. E, finalmente, comecei a ler, ainda não o acabei, mas comecei a ler um livro muito interessante, que se chama 2034, que é o quê? É uma ficção, mas é uma ficção um bocado preocupante, de duas ex-patentes, altas patentes militares norte-americanas, que ficcionam o ano 2034 como o ano em que se vai dar início à Terceira Guerra Mundial. Felizmente, estas duas altas patentes militares já estão na reserva. Esperemos que os ativos não pensem assim, mas isto também reflete um pouco o que é que vai na cabeça dos militares norte-americanos. O livro é este, só existe em inglês, mas se estiverem através da Amazon podem ter acesso a ele. É um livro muito interessante. Começa justamente com um problema entre a Força Aérea de Taiwan e a Força Aérea Chinesa, e depois a partir dali desenrola-se, enfim, uma crise, enfim, uma crise muito grande e uma coisa muito complicada. E pronto, é isto. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela vossa atenção. Ok, muito obrigado. Portanto, tivemos estas apresentações muito esclarecedoras e o António estão disponíveis para responderem a perguntas. Eu sou também participante, não é? Para dar um pontapé de saída, para todos se sentirem desinibidos para falar. Então vou pôr eu. Mais qualquer coisa. Não faço perguntas a mim próprio, porque claro, já estou um bocado farto de mim, mas posso fazer perguntas ao António Capinha. Força. A questão é, há muitas maneiras de... A China
a China tem esta particularidade. Tudo o que se diz sobre a China está certo. E eu, ao longo do tempo que vivi lá e ouvi muita gente, ouvi as coisas mais contraditórias e todas faziam imenso sentido. E uma das que eu me lembro, que me lembro várias vezes, era de um embaixador brasileiro que ele dizia, a China tem uma particularidade, o povo tem medo do Partido Comunista e o Partido Comunista tem medo do povo. E isto é um princípio que devemos ter em conta, porque as pessoas num regime ditatorial não se exprimem da mesma maneira que em democracia. Temos de ter sempre isso presente. Isto é, quando António Capinha invoca os 84% dos chineses confiam no governo, eu não sei como é que se pode aferir isso num país onde é proibido criticar publicamente o Partido Comunista e a direção do Partido Comunista. Portanto, faz lembrar aquela anedota que se contava, que são dois militares que andam a fazer a ronda na Praça Tiananmen à noite, no inverno, aquelas grandes noites muito frias, e para quebrar o silêncio, isto era no tempo em que só havia bicicletas, que não circulavam àquela hora, há um que pergunta ao outro soldado: "Oh, camarada, o que é que tu pensas do partido?" E o outro ficou assim um bocado intrigado com a pergunta e diz, demorou tempo a reagir, mas depois diz: "Basicamente eu penso o mesmo que tu." E o outro respondeu: "Epá, nesse caso tenho que prender." A expressão das pessoas numa sociedade como a chinesa não é bem para levar à letra, porque não há maneira de aferir a genuinidade das respostas das pessoas, por um lado. Por outro lado, há uma questão que pesa muito no imaginário chinês, que é o facto de... por exemplo, havia uma corrente nacionalista forte na China, que hoje está muito mais forte, que já vinha desde os anos 90, que escreveram vários livros que foram grandes best-sellers, como A China Também Pode Dizer Não, e a outra que é A China Não Está Feliz. E eles achavam que a elite chinesa dirigente, no final dos anos 90, estava muito vendida ao Ocidente. O que então um deles, que era o Wang Xiaodong, que era o grande teórico dessa corrente, ele dizia: se a China fosse democrática, era muito mais nacionalista. Porque se algum dirigente chinês ousasse dizer 1/10 do que os presidentes americanos, democratas ou republicanos, dizem sobre a América, isso seria o Carmo e a Trindade, neste caso a Grande Muralha. Todos os presidentes americanos estavam os discursos fazendo apelo a Deus, o próprio dinheiro, a dota de dólar tem lá uma menção a Deus, não é? God bless the United States of America, you are the greatest nation on earth, you have the best military forces. E isso é aceito, faz parte. É como se fosse o John Wayne, não é? Não podemos cortar. Faz parte de dizer. Se algum dirigente chinês dissesse isso, imaginem o que seria. Por outro lado, a China, dada a sua força e a sua história, gostaria de encarar o seu litoral, incluindo o Mar do Sul da China, onde claramente não tem razão sobre as suas pretensões, mas isso para eles é um pouco umas Caraíbas. Ninguém ousaria pôr em causa a presença norte-americana nas Caraíbas. Mas porquê é que os americanos vão patrulhar Hong Kong e Hainan e Taiwan? Estão ali ao pé da casa deles. E porquê é que a China há de ter menos presença na cena internacional do que a Bélgica ou a Holanda? Portanto, a China, essa é a projeção da força da China, decorre um bocado natural do processo da sua dimensão. E eu não tenho... a especialidade não é relações internacionais, nem sou geoestratega, mas eu acho que a China não quer dominar o mundo. Já isso representaria um acréscimo de responsabilidade brutal e eles não estão para isso, não é? Eles querem ser reconhecidos como uma grande potência regional, que são, não podem deixar de ser, não é? 1.400 milhões de pessoas, com a segunda maior economia mundial, têm que ter um peso correspondente, não é? Porquê que os presidentes do Banco Mundial e do FMI terão que ser sempre americanos ou franceses? Quando a França já está, ainda faz parte do G7, mas quer dizer, já não é nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta economia mundial. Está em um déficit que é preciso terem atenção, um déficit de visão que é preciso terem atenção. Quanto a mim, eu acho que depois o mundo está muito mais interligado. Hoje, no outro dia, ouvi um professor de uma Universidade de Xangai, de Fudan, que ele dizia, segundo as contas dele, o comércio
O comércio entre os Estados Unidos e a China, hoje por dia, é superior a todo o comércio que havia entre os Estados Unidos e a União Soviética durante um ano inteiro. A quantidade de empresas chinesas que angariam capital nas bolsas americanas é incrível. A quantidade de empresas norte-americanas, o maior mercado da General Motors, por exemplo, é a China. Há uma interdependência, uma interligação que faz com que certas tensões exacerbadas nos discursos, e já para não falar dos interesses económicos e militares que estão presentes nisto, fazem ter uma certa prudência relativamente aos cenários. A União Soviética, se bem se todos se lembram, quer dizer, já ninguém estava previsto que caísse daquela maneira. No entanto, havia não sei quantos sábios a estudar, havia criminologia, era uma disciplina científica. E no Ocidente, cada vez, a União Soviética estava mais forte, quando, na realidade, cada vez estava mais fraca. Mas havia todo um lobby internacional que promovia, o Jean Le Carré descreve isso perfeitamente naquele romance A Casa da Rússia, que para mim é um livro premonitório, foi escrito ainda existia a União Soviética. Há todo o interesse até para alimentar as indústrias militares, um cenário de Guerra Fria, toda aquela atitude confrontacional sem a qual alguns setores da economia parecem não conseguir viver, que tende, cuja objetividade a gente tem que ser um bocado cético. Pelo menos é isso que me inspira certos comentários, certos textos e certas atitudes relativamente à China, porque ao mesmo tempo, se nos pensarmos nos anos 80 e nos anos 70, os Estados Unidos forjaram uma aliança estratégica com a China, no pior período de incumprimento dos direitos humanos da China, onde a vida cotidiana dos chineses era totalmente ignorada, nomeadamente o Sr. Kissinger. Fala no livro, ele gostava das conversas com o Mao às tantas da noite, que era onde ele o recebia, e o Mao citava batalhas passadas na dinastia Tang e coisas já de 1000 anos, uma grande erudição, mas quer dizer, apanhar um metropolitano e ir a um restaurante chinês, ele isso não fazia, não é? A política era a política quase como arte. Mas nesse período, os chineses lembram-se disso. Nessa altura, a administração americana ignorava a vida cotidiana da população chinesa, que passou o pior período de sempre. E, portanto, não é agora que aparece um clamor. O Tibete, por exemplo. O Tibete, aquele rolo com o professor do comunismo, chegou ao Tibete, como já tinha chegado à Mongólia, ainda ninguém se lembrou. Os mongóis já são uma minoria dentro da Mongólia interior. E no Tibete não, embora o governo dê incentivos de salários para as pessoas, para os Han irem para o Tibete, mas não há muita gente a querer ir, porque é difícil. Mas ninguém, nem os ingleses que andavam lá envolvidos, reconheceram alguma vez o governo do Dalai Lama. A indignação deles tem limites. Tenho dito. Isto é só para agitar. Ok. Bem, eu não quero estar a monopolizar isto, não sei se o Carlos me permite só aqui dizer 2 ou 3 coisas. Força. Posso. Bom, vamos lá ver, eu sei que a China tradicionalmente não é um país imperialista em termos militares. Historicamente, ao longo dos séculos, não o foi, não é? A China, por exemplo, nunca, comparado, por exemplo, com os mongóis e com a dinastia de Gengis Khan, que invadiu toda a Ásia e esteve às portas da Europa, a China nunca fez isso e, portanto, o imperialismo chinês é mais no sentido financeiro e não no sentido militar. Eu também compreendo o Toy relativamente à necessidade de estabelecer, enfim, uma certa ordem em 1,4 bilhões de seres humanos, não é? Quer dizer, agora o que eu não entendo quer dizer, o que eu não entendo e o que eu não posso aceitar, porque isso viola os meus valores, é a violação dos direitos humanos, quer dizer,
quer dizer, não há nada que justifique a violação dos direitos humanos. Quer dizer, eu não entendo, por exemplo, como é que se pode exercer e como é que se pode fazer o que se faz aos iogures. Eu sei, por exemplo, que é verdade que a China, como estava a dizer há pouco, não é uma. Por exemplo, a presença da China no Mar do Sul, naqueles rochedos e naquelas ilhas que existem no Mar do Sul da China, a China nem sequer tem uma expressão muito grande, quer dizer, aquilo está ali às portas dela, não é? Eu posso-vos dar, em termos de informação, por exemplo, que a ocupação dos rochedos no Mar da China é a seguinte: o Vietnã tem 49 postos em 27 rochedos. A China tem 20 postos nas ilhas Paracel e 8 nas ilhas Spratly. As Filipinas têm 8 postos. A Malásia tem 5 e Taiwan tem 1, na ilha Ituaba. Portanto, quer dizer, a China nem sequer tem uma presença. Bom, mas quer dizer, é evidente, que me parece claro, que há aqui um desejo da parte de Xi Jinping de se tornar uma potência dominadora através do instrumento financeiro. E usando o instrumento financeiro, usa também a violação dos direitos humanos, e, portanto, isso é uma questão que choca-me de acordo com aquilo que são os meus valores, não é? Mas, enfim, eu compreendo os pontos de vista do Toy e, naturalmente, que os aceito. Muito obrigado. Mas não haja equívocos. Eu não digo que não haja violação dos direitos humanos na China. Há e muito. Há e muito. Há e muito. Só que a administração norte-americana, no pior momento em que os direitos humanos eram violados, não falava disso. Isso é o que eu digo. E mais ainda, isso é uma preocupação recente, porque vê-se a determinação dos americanos de resistirem. Quando as coisas correm mal, também se vão embora, não é? Sim, mas eu também critico a violação dos direitos humanos nos Estados Unidos, atenção. Não. Quer dizer, não é? Não, estou a dizer é que essa preocupação que aparece, às vezes, é um bocado. Quer dizer, e todos, aliás, os estadistas vão lá, faz parte de levantar a questão dos direitos humanos na China, mas é para consumo interno, porque a opinião pública de cada país diz isso. Porque se perguntar ao Macron o nome de um preso político chinês, ele é que sabe, não sabe. Quantos dissidentes presos ou sabe e não diz, ou sabe e não diz. Mas se calhar não sabe. Os nomes chineses são difíceis de fixar também. Há aí uma certa duplicidade, para não dizer hipocrisia, mas de algumas administrações ocidentais e de governos ocidentais que de vez em quando atiram assim com umas coisas, porque, por exemplo, se a indignação sobre a situação dos direitos humanos na China fosse de tal maneira perturbadora e violadora da nossa sensibilidade, como é que se justifica o amor que existe entre a administração americana e a Arábia Saudita? São países a Arábia Saudita, que não será um modelo de respeito pelos direitos humanos, como se conhece, não é? Mas aí são os nossos malandros, como se dizia antigamente. Sim, mas isso é hipocrisia política, que isso é uma coisa generalizada. E só agora, já uma coisa em relação a Taiwan. Taiwan é talvez o sítio mais perigoso do mundo. Isso estou de acordo, porque transformou-se numa das grandes bandeiras da atual liderança chinesa, porque é a única parte do território, porque Taiwan, o nome oficial de Taiwan não é Taiwan, é a República da China. Exatamente, é a República da China. E em Taiwan, é curioso, em Taiwan, nos gabinetes oficiais, o mapa da China é maior do que o mapa da China que existe na República Popular da China, porque engloba toda a Mongólia. O governo de Taiwan é igual ao governo da China, tem o gabinete dos assuntos da mainland, do continente, e em Pequim há o gabinete para os assuntos de Taiwan. E a Mongólia, os Taiwan, Chiang Kai-shek nunca aceitou a divisão da Mongólia, foi imposta por Stalin, como Mao chegou a dizer, quando a Revolução triunfar, toda a Mongólia virá para a China. Stalin é que viu, talvez não, e acabou por dividir a Mongólia em dois, só a Mongólia Interior é que veio, mas nos mapas de Taiwan está lá a Mongólia toda. Está lá a Mongólia, e Tibete também está. Portanto, há ali, claro que Taiwan
quanto mais tempo durar a separação, mais difícil será a reunificação. E é isso que a atual liderança chinesa teme. E, por outro lado, o perigo que há, quanto a mim, agora estou a especular, é que a elite chinesa se convença que os Estados Unidos estão mesmo num declínio irreversível e que não vão morrer para resolver um problema entre chineses. E que, a lá limite, atuam como atilaram no Afeganistão. E, portanto, isso propicia cada vez as manobras chinesas junto de Taiwan são cada vez mais provocadoras, mais apertadas, o espaço aéreo é frequentemente violentado. Taiwan denuncia isso. Taiwan tem um exército sofisticadíssimo, mas há uma ambiguidade estratégica. Teoricamente, os Estados Unidos têm uma coisa que é o Taiwan Act, que é uma lei interna dos Estados Unidos, que são responsáveis pela defesa. E, em nome disso, vendem todos os anos assim, uns bilhões de armamento sofisticado. E são responsáveis pela defesa, teoricamente, poderão intervir se a República Popular da China atacar. Mas intervirão, não intervirão? E Taiwan não é só... Não é... Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não estou a ver os americanos muito mobilizados para dirimirem um conflito entre o Estreito de Taiwan ali. E mais ainda, os Estados Unidos... A questão de Taiwan, desculpa estar a levar isto muito a peito, conheço bem a questão de Taiwan, conheço bem, desculpa a pretensão, mas é que Taiwan estava para ser invadida pelo Exército Vermelho em 1950. E os Estados Unidos não se importavam, eles estavam fartos do Chiang Kai-shek. Só que o Stalin teve uma grande ideia. Vamos, mas é invadir a Coreia do Sul e meter os chineses lá. E os chineses mandaram 2,9 milhões de voluntários, a expressão oficial, para a Coreia do Norte, todos os que deviam intervir e desembarcar para libertar Taiwan, segundo a expressão oficial, foram para a Coreia. A China não ganha nada. Taiwan é um... Taiwan foi colocada na esfera de segurança da 7ª Esquadra Americana nessa altura. Taiwan é um perigo porque não tem apenas a ver com a questão entre os Estados Unidos e a China, tem a ver com uma série de potências que há ali, do Japão, etc. Portanto, tudo aquilo... Se houver ali uma situação complicada, tudo aquilo se pode embrulhar um bocado, não é? Quer dizer, mas, quer dizer, obviamente que a melhor maneira de resolver, que se fosse possível, era fazer um referendo às 23 milhões de pessoas que vivem lá e dizer o que é que queriam fazer da sua vida, não é? Quer dizer, embora isto pode ser um pouco idealista, mas teoricamente deveria ser assim, não é? António, mas esse referendo que não foi feito, mas o governo atual em Taiwan é fortemente nacionalista e contra a República da China. Portanto, sim, esse referendo implicitamente está feito. Não é? Está feito, o referendo está feito, exatamente. E Taiwan tem uma situação, vamos lá ver, em Taiwan existem 150 mil pequenas e médias empresas. O tecido económico de Taiwan é constituído basicamente por pequenas e médias empresas. Algumas delas estão curiosamente sediadas na China. Alguns funcionários e patrões dessas empresas estão sediados na China. Portanto, quer dizer, há aqui interstícios económicos entre as duas realidades, mas é um facto que, de facto, há um forte pendor nacionalista em Taiwan, quer dizer, que limita um bocado a atuação da China, quer dizer, a China não pode, de maneira nenhuma, é uma questão, enfim, não pode tratar Taiwan como está a tratar Macau e Hong Kong, não é? Não pode até pelos perigos mundiais que isso envolve, não é? Mas ao proceder assim, em Macau e Hong Kong, inviabiliza quaisquer pretensões de pacificamente entrar em Taiwan. Sim. A questão de Macau, por exemplo, é uma coisa absolutamente lamentável. Por exemplo, Macau... Mas, quer dizer, a China tinha alguma necessidade, por exemplo, de enviar um pequeno sinal a Macau por causa da liberdade de imprensa, quer dizer, que levou inclusive, numa situação de extrema, levou a administração da TDM a convocar uma reunião com jornalistas para dizer, atenção, que não podem fazer notícias que sejam desfavoráveis a Pequim e tal, levou imediatamente à admissão
de alguns jornalistas, que isto é uma coisa que não faz sentido nenhum, quer dizer, bom, mas quer dizer, nós não sabemos que os chineses sempre mandaram em Macau. Quer dizer, é óbvio que havia uma administração portuguesa, mas é evidente que as atitudes da administração portuguesa eram seguidas por Pequim ao milímetro, quer dizer, havia uma espécie de governo de sombra que acompanhava isso. E, portanto, cada vez que havia qualquer coisa que desagradava aos chineses, havia maneiras de enviar um recado para o Palácio da Praia Grande, para o Palácio do Governador, ou através dos jornais chineses, ou através da imprensa portuguesa, e, portanto, a situação era imediatamente corrigida. Portanto, quer dizer, Macau é um assunto resolvido, pronto, Macau fará parte da China, seguirá o seu caminho, tudo bem, não é por causa disso que... Mas pronto, quer dizer, há coisas que são um pouco inúteis, não é? Há atitudes da China que são um pouco inúteis, não é? Mas será que a China avança com decisões inúteis? É que parece-me que as decisões da China são muito bem pensadas e quase como o movimento de uma peça de xadrez. Já estão a ver no que é que aquilo vai dar umas jogadas adiante. Isso é verdade. E já agora o que é, portanto, esses jornalistas portugueses, aliás, que se demitiram perante essa atitude da China, eles demitiram-se e desapareceram de Macau, não foi? Bom, tu tens razão nesse aspecto. Vamos lá ver. A China, tradicionalmente, pensa as coisas a 100 anos e, portanto, tem uma grande capacidade... Pelo menos, tem uma grande capacidade de esperar, de saber esperar e, portanto... Bom, mas eu acho que essa atitude da China está um pouco comprometida atualmente com aquilo que anda a fazer o Xi Jinping, dá-me a ideia, quer dizer, as coisas precipitaram-se. Há sinais, por exemplo, nos fóruns diplomáticos, há embaixadores, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Porque é que a Austrália mudou de atitude? Bom, a China tem sido agressiva em relação à Austrália. A Austrália sempre procurou manter uma posição distanciada dos Estados Unidos e da China, não se envolver naquilo, embora seja um país ali da região. Bom, entretanto, recentemente, isto foi um pouco a gota que fez transbordar a água do copo, recentemente a Austrália procurou saber junto da China qual era a origem do vírus, do Covid, o que é que se passou ali, que eles dessem explicações ao mundo sobre aquilo. Bom, e a China respondeu com sanções económicas e com ameaças e não sei o quê. Bom, isso levou a Austrália, portanto, a mudar estrategicamente a sua posição, a juntar-se ao Reino Unido e aos Estados Unidos e a formar ali uma congregação que é a recém-formada AUKUS, não é? Bom, portanto, quer dizer, isto era uma coisa impensável na China no tempo de Deng Xiaoping. A China nunca faria isto em termos diplomáticos, nunca... Quer dizer, poderia dar uma resposta redonda, poderia, mas quer dizer, não respondia agressivamente com sanções económicas por causa de fazer uma pergunta sobre a origem e a responsabilidade de laboratórios chineses no Covid, não é? Bom, portanto, as coisas estão neste pé, não é? Portanto, eu acho que essa atitude prudente, inteligentemente humilde, conciliadora, envolvente que a China tinha, atualmente isso já não se verifica, dá uma ideia. E os jornalistas? Os jornalistas ficaram desempregados, portanto, os jornalistas saíram da TDM, foi um chefe de redação e 2 jornalistas, não tiveram para suportar aquilo. Eu não sei depois qual foi o destino deles, mas podem continuar em Macau, não tenho sinal que eles tenham saído em Macau. Tem outras alternativas, há jornais portugueses, etc. Mas pronto, quer dizer, esta atitude da administração da TDM, que acabou por ser mais papista que o Papa, quer dizer, isto é uma inutilidade completa, quer dizer, então uma administração de uma televisão vai fazer uma reunião de redação com jornalistas, não bastava chamar o diretor de informação. Quer dizer, ainda por cima, eu conheço bem a redação da TDM, é uma redação de uma grande responsabilidade, não é preciso dizer-lhes nada. Eu fui diretor daquela casa, aquilo tem uma redação chinesa e uma redação portuguesa. A redação chinesa é organizadíssima, sabe perfeitamente o que se passa, tem uma sensatez editorial muito grande. Eu, enquanto fui diretor de informação, nunca tive um problema, nunca tive que chamar a atenção de ninguém, porque eles sabiam os seus próprios limites e sabiam perfeitamente a sua linha de conduta, sabiam onde é que estavam.
E, portanto, quer dizer, enfim, isto é um pouco de nervosismo, não é? Um pouco de nervosismo, enfim. Muito bem. Perguntas. Observações. Carlos, posso intervir? Boa tarde a todos. Há aqui uma questão que se calhar tão importante como a económica, ou tem a ver com a económica, que tem a ver com a poluição da China. Em particular, as emissões de dióxido de carbono da China já são superiores a todo o resto do mundo desenvolvido. Isto liga-se com um aspecto também com esta questão da Austrália. A China defende o Acordo de Paris, ou pelo menos está engajada em fazer coisas para reduzir emissões de dióxido de carbono, por exemplo. Mas, entretanto, todo o seu desenvolvimento recente tem sido industrial com base na energia do carvão que compra a Austrália. E um dos aspectos recentes é que, para cumprir com esse argumento o Acordo de Paris, e nesse sentido, a China passou a comprar muito menos carvão à Austrália, e a venda de carvão da Austrália tem um impacto, é uma parte muito importante da economia australiana. Portanto, há aqui uma questão ambiental que é importante ao nível mundial e que deveria preocupar mais, e se calhar preocupa mais também, os restantes países, as restantes potências, etc. Não é? Não sei se perceberam a questão que eu estava a pôr e a importância. E como é que isto joga também nesta questão, enfim, da tolerância em relação à China, de como se vê a economia da China, ou como não se conhece o peso económico da China, mas depois há este aspecto, quer dizer, negativo da China com poluição a nível mundial e, quer dizer, com a contribuição para o efeito de estufa. Eu não sei, talvez o António Queiro possa responder melhor a essa questão do que eu, mas eu, tanto quanto sei que a China está a fazer um grande esforço na questão ambiental, nomeadamente numa construção muito grande de centrais de painéis solares e também da eólica, e, portanto, julgo eu saber que a China não está completamente insensível a essa questão. Agora, também sei que atualmente existem muitas centrais a carvão na China, como a base industrial da China é muito feita a partir de centrais a carvão, mas que eles estão, de facto, a fazer um esforço no sentido de alterar esse paradigma, não é? E talvez tenha sido essa atitude que tenha motivado também a alteração da atitude, portanto, da posição política da Austrália em relação à China, porque a China vai deixando de comprar carvão à Austrália. Carvão esse, ou a exploração de carvão, que é uma das fontes de dinheiro para a Austrália, não é? Pois, uma das questões que se fala é de que o agravar da situação entre a China e os seus parceiros, portanto, hoje em dia a economia é global, e, portanto, o que pode acontecer é esta situação de permanente tensão entre os países. Como o Toy dizia há pouco, há grandes interesses financeiros entre os Estados Unidos e a China. Por exemplo, a China é um dos principais clientes da Boeing, portanto, comprou há alguns anos, comprou cerca de 80 mil milhões de euros de aviões e, portanto, a China é um dos principais clientes da Boeing, é um dos principais clientes das empresas norte-americanas. E, portanto, quer dizer, esta situação de tensão pode pôr em causa os pilares da economia global, não é? Portanto, se a situação se começa a agravar e se começam a deixar de comprar uns aos outros e tal, pode haver uma paralisia significativa da economia global. Portanto, eu não digo que essa situação da venda de carvão por parte da Austrália não possa ter tido, enfim, não possa ter sido ponderada também na decisão da Austrália. O que eu julgo é que a Austrália terá ponderado e terá resolvido, enfim, portanto, alinhar, digamos assim, numa congregação de Estados ali assim e posicionar-se relativamente àquilo que é
aquilo que é a ascensão da China. Quer dizer, no fundo há um alerta dos países ali do Indo-Pacífico do Mar do Sul da China, porque a China também tem falado mais, porque a China quer dizer, a posição da China, que anteriormente era discreta, deixou de ser discreta e portanto, as coisas também têm tido reflexos, e isso provocou naturalmente uma alteração de estratégia relativamente aos Estados Unidos, porque eles deixaram de querer gastar dinheiro em determinadas geografias. Estavam a gastar 300 milhões de dólares por dia no Afeganistão, deixaram de fazer para concentrarem os esforços, não têm dinheiro para tudo e, portanto, vão concentrar os esforços naquilo que no entendimento deles é a situação principal, o principal desafio para eles, que é a questão chinesa no Indo-Pacífico e no Mar do Sul da China. Mas isso também, a China deu um contributo para isso, porque, enfim, passa a expressão, falou demais, não é? Para quebrar um pouco este silêncio, é a questão da poluição. O António Capinha já disse isso. A China é dos países que investe mais em eólicas, em solares e em nuclear. Exato. Como é o país que investe mais em tudo. Se a gente pegar qualquer coisa, dada aquela economia. E o carvão tem vindo a diminuir. A situação da poluição das cidades chinesas melhorou, sem dúvida nenhuma. Melhorou. E também porquê? Porque era, juntamente com a corrupção, era a principal fonte de descontentamento popular que havia na China. Houve grandes manifestações por causa da poluição. Grandes manifestações. O número de doenças respiratórias diretamente atribuídas à poluição e à qualidade do ar era uma coisa verdadeiramente astronómica. E eu estava lá, lembro, quando o primeiro-ministro Li Keqiang disse: vamos declarar guerra à poluição, como declarámos guerra à pobreza. Essa ganharam, dentro dos padrões chineses, já não há ninguém com menos de 1,9 dólares por dia, e vão fazer isso na poluição, sobretudo nas grandes cidades, ainda por cima Pequim, que é a montra da China. E a população chinesa percebia, não eram em sondagens, e via que eles percebiam que a qualidade do ar era uma questão política. Porque quando eles recebiam grandes eventos internacionais, paravam as fábricas todas e o céu ficava azul. E havia uma expressão entre os chineses, quando fizeram lá a cimeira da APEC, que é a Asia Pacific Economic Cooperation, que foram chefes de Estado do Anel do Pacífico, a Rússia, o Vietnã, todo o Anel do Pacífico, Estados Unidos, o Canadá, etc. Os céus estavam azuis. E o povo chamava aquilo o azul APEC. Porquê? Porque todas as fábricas poluentes e a circulação automóvel fecharam e os veículos condicionados andavam alternados conforme a matrícula, depois ele gás ficou e condicionaram a venda de automóveis. Em Pequim é preciso uma lotaria. Quer dizer, quando eles tiveram dinheiro para passar da bicicleta para o automóvel, andaram um ano a comprar automóvel e de repente já não podiam comprar mais automóveis. Era lotarias. As pessoas de uma família inscreviam-se todos, miúdos e tudo, a ver se saía a lotaria para comprar um automóvel. Imaginem o que era nós que ascendemos à sociedade de consumo um pouco antes, o que era de repente dizer: você já não pode ter automóveis. Já não há mais automóveis para ninguém. E eles tomaram essas medidas. Porque isso é aquele... Lá está, o povo tem medo do Partido Comunista, mas o Partido Comunista tem medo do povo, porque o nível de descontentamento causado pela incúria nessas áreas era muito grande. E isso eles têm em conta isso. Portanto, eles não agem... Eu comecei a minha intervenção de uma forma provocatória, mas regresso a ela. O Partido Comunista é uma parte da China, não é a China toda, apesar de eles quererem ser toda a China. E o Xi Jinping dizer que o partido deve liderar tudo. Sociedade, Forças Armadas... e sociedade forçar tudo. Leste a oeste, norte a sul. É a frase completa. Isso é a aspiração deles. Penso que não é exclusivo da China. Qualquer aspirante, qualquer adepto de governos autoritários centralizados deve gostar disso, não é? E isso é o que se passa. A China é atravessada por muitas forças.
e que partem em diversas direções. Mesmo a questão de Taiwan, o ano passado houve um general que alertou, isso depois escapou, veio cá para fora, que alertou que nunca, não, contra a invasão de Taiwan. A China iria hipotecar tudo o que conquistou em 40 anos da política da reforma e abertura. O peso seria demasiado pesado. Não está em causa a vitória militar, isso também não tenho dúvida. Os Estados Unidos nunca irão defender Taiwan. Mas iriam hipotecar, claro, conquistavam Taiwan, isso não está fora de questão. O problema é que hoje Taiwan, o principal parceiro económico de Taiwan é a China. O mercado dos produtos de Taiwan, tudo que nos anos 70 era made in Taiwan e nos anos 80 agora é made in China pelas mesmas empresas. A Foxconn, que é a empresa que monta os iPhones e os iPads, é de Taiwan. Emprega mais de 1 milhão de pessoas. Tem uma fábrica em Zhengzhou, nos arredores de Zhengzhou, que é a capital da província de Henan. O povo até lhe chama iPhone City. Emprega 200 mil pessoas. Mas quer dizer, é preciso fabricar no mês não sei quantos iPhones, eles fabricam. E estes exemplos, há muitos exemplos destes. Não é? Portanto, a interdependência entre a China e Taiwan é muito grande. É muito grande. E não se sabe tudo, porque parte das empresas de Taiwan que estão na China fazem através de Hong Kong, ou faziam. Agora está tudo um bocado em causa. Portanto, entrava nas estatísticas chinesas como investimento de Hong Kong. Mas, na realidade, seriam de Taiwan. Não sei se o José ficou esclarecido. Fiquei esclarecido e, de facto, estou convencido que os chineses vão ver se não querem ser o mal da fita e vão melhorar nesse aspecto em termos de ambiente. E, de facto, eles estão, hoje ainda são o maior poluidor mundial. Mas, de facto, estão aí no caminho. Claro, além das cidades e da questão da poluição das cidades, há a questão das centrais, portanto, termoelétricas, que eles usam para produzir energia. Portanto, eles continuam a queimar muito carvão. Mas estão e têm planos, de facto, para produzir. E contrariamente aos Estados Unidos, por exemplo, a atitude deles em relação ao Acordo de Paris foi muito mais voluntariosa e muito mais de vamos fazer, e acredito que o façam, porque eles sabem que o futuro não é nesse sentido, não é? Claro. Obrigado. Pois eu não sei o ranking, lembro na altura, eram os Estados Unidos e a China, eram os países mais poluidores, que emitiam mais gases com efeito de estufa. Estavam os dois mais ou menos tac a tac. E dizia-se por piada que a Índia, que é altamente poluidor, mas como é uma poluição democrática, não entra. Portanto, Nova Delhi seria ainda mais poluída que Pequim, mas é chato estar a dizer isso. Então. Sim, mas não se falava muito da poluição nas cidades indianas, que também é catastrófica. Não é? Eu, por acaso, até conheço a Índia e não conheço a China. Não estou a falar, provavelmente, da poluição na cidade, estou a falar da libertação de poluição, e, por exemplo, do dióxido de carbono, que está sempre associada ao uso intensivo de energia que os chineses têm, e quando é dependente ainda de carvão. Mas há evoluções, como eu disse, não tenho os detalhes, mas sei que muito recentemente houve uma redução praticamente de 50% da importação de carvão da Austrália. Sim, e há uma intenção de cortar com isso, quer dizer, e ninguém fala, por exemplo, que a Austrália, que é um dos responsáveis maiores, não diretamente, mas por vender carvão, por ser fonte de carvão no mercado mundial maior. Quer dizer, os Estados Unidos também não falam nisso. Quer dizer, e também não falam eles próprios. E há um aspecto, quer dizer, há bocado fui aqui à net. O Trump era transparente nisso, ele disse que o carvão... bom, isso é verdade. Temos que ser justos, não é? Isso é verdade.
E, se fosse o Xi Jinping a dizer isso sobre o carvão, caía ao Carmo e a Trindade. Mas a poluição americana é muito melhor que a poluição chinesa. Não é? Muito melhor, isso sem dúvida. Eu prefiro. Ora bem, daqui a um quarto de hora fecharemos esta tertúlia. Mas relativamente a Macau, que é o território com o qual temos ligações diretas e, já agora, a quebra de uma série de protocolos que Portugal e a China estabeleceram deveria levar a alguma atitude por parte de Portugal. Eu estou a pôr uma questão que, ao fim e ao cabo, nem se põe. Mas, na realidade, deveria ser assim, ou não? Sim, devia. Aliás, é estranhíssimo que a questão da TDM não tenha sido tratada em Portugal praticamente. Quer dizer, praticamente, tanto quanto eu tenha visto, só o público é que fez uma notícia. Nenhuma televisão mencionou a questão da TDM. E a TDM, inclusive, tinha protocolos de cooperação com a RTP. Pronto, quer dizer, houve um silêncio, e tem havido um silêncio relativamente à questão de Macau. Não há, enfim, nada é dito por parte das autoridades portuguesas. Não é uma questão nova, portanto, o silêncio, nomeadamente relativamente a questões chinesas, é prudente, não é? Para não criar problemas. O que é certo é que a China tem, como sabemos, grandes interesses em Portugal, na área da energia. Aliás, a China, em termos financeiros, procura sempre investir em duas áreas: na área logística, nos portos, nos parques logísticos, etc., que é uma lógica de ocupação territorial, e também na área mais económica, mais virada para as questões da energia, companhias de eletricidade, redes de distribuição de eletricidade, etc., etc. E, portanto, enfim, quando há pouco tempo houve uma pergunta feita a um responsável político relativamente às questões da China, o que ele respondeu foi que quando nós precisámos de dinheiro, quando estávamos falidos e precisámos de dinheiro, quem nos emprestou dinheiro e quem nos comprou em empresas foi a China, não foi a Europa. E, portanto, enfim, é realpolitik. Talvez porque os chineses sabem fazer bons negócios. Sim, sem dúvida que sim. E tem dinheiro para fazer, não é? Tem dinheiro para fazer, sem dúvida. Desculpe, eu tive que ir ali. Não sei se me chamaram ou se disseram de Viola. Estou? Não. Pronto, vou tirar. Pois, há bocado estávamos a falar de. A China é, de facto, não é apenas um novo ator internacional, é o maior ator de sempre. Nunca tinha aparecido este colosso. Mas é como diz o Yu Hua, um escritor que eu gosto muito, e por muito paradoxal que esteja, faz-me sempre lembrar algumas letras das músicas do Springsteen. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, se calhar o Springsteen não diria isto, mas é porque este milagre económico é também um milagre, é uma soma de muitos milagres individuais. A quantidade de chineses que conseguiram sair da miséria, da pobreza extrema, e que podem hoje educar os filhos no estrangeiro, viajar, criar, escrever, etc., é uma coisa que é preciso ter em conta e não tem nada a ver. Os chineses fazem muito essa confusão, os chineses do Partido Comunista, que confundem China com a nação, o governo e o partido, é tudo a mesma coisa. Não é, são coisas diferentes. E há uma tentativa, há um discurso que nos nossos países
quanto a mim, tende a diabolizar a China num todo, sem ter em conta as particularidades e as singularidades que aquele mundo comporta também. E isso, porque a gente, uma palavra que o António Capinho utilizou várias vezes, a China já não é tão discreta. Mas devemos lembrar que há 100 anos era o Ocidente que não era nada discreto em relação à China. Antes da Primeira Guerra Mundial, havia mais de 40 portos chineses marítimos e fluviais nas mãos de estrangeiros ocidentais, coisas que o Capinha sabe, isto é conhecido, não é? Os caminhos de ferro pertenciam a empresas não chinesas, vários países tinham concessões territoriais na China, Xangai, Cantão, Tianjin, vários países, eram os Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, França, Itália, Holanda, Bélgica. Isso era no tempo em que a China era uma China humilhada e em desordem. Em Xangai havia centenas de missionários. Sim. Quer dizer, quando os jesuítas quiseram estabelecer-se na China, tiveram uma audiência com o imperador famoso Kangxi, que disse muito bem, acharam muito interessante eles enviarem umas pessoas, e propôs a reciprocidade, e nós mandarmos para lá também uns monges budistas para a Europa, para vocês conhecerem. Claro que os jesuítas não tinham autoridade para decidir sobre essa matéria, mas há uma desigualdade, um déficit histórico de compreensão que é preciso ter em conta quando avaliamos, e sob pena de estarmos a embarcar em guerras, porque há certos discursos que não se admite, assim, a hipersensibilidade que pode haver em relação à China, não há em relação ao Iémen, onde se passa uma guerra devastadora com conselheiros militares ingleses, mas isso não conta. Isso não conta porque são os nossos a fazer. Já para não falar do grande historial de intervenções norte-americanas em toda a América Latina, com ou sem golpes de Estado, depende da modalidade. Havia... Portanto... Aliás, deixa-me só dizer o seguinte. Essa questão que estavas a falar do enriquecimento da classe média e do aparecimento de uma classe média forte é naturalmente um dos fatores favoráveis à China e à possibilidade da China se transformar na primeira potência mundial, porque há ainda, no interior da China, há ainda uma população que está ainda empobrecida e, portanto, aspira e pode enriquecer e pode vir para a classe média e, portanto, tornar a China ainda mais potente. Portanto, há, de facto, na sociedade chinesa, potencialidade para a China continuar a crescer e continuar a crescer mais do que os Estados Unidos. Agora, eu queria também dizer o seguinte: não deixa de haver na China razões de preocupação relativamente à economia. Veja-se agora este recente caso desta empresa imobiliária, de Evergrande, que acabou por colapsar, tem uma dívida de 300 mil milhões de dólares, não é? Portanto, incapaz de pagar os juros. E, portanto, eu, por exemplo, estou com alguma curiosidade em saber como é que o Estado chinês vai lidar com esta situação, que é uma situação grave, que inclusive pode atingir a economia mundial, não é? Pode ser, uma espécie de nova Lehman Brothers vinda do lado da China. E, portanto, enfim, claro que há muitos desafios que se colocam sobre a China e tudo isto naturalmente há uma dinâmica que não para, não é? E pronto, quer dizer, as coisas são mesmo assim, não é? Para fechar, diz António. Só uma questão muito rápida. Qual é o peso, qual é a influência do budismo na consciência dos chineses e no comportamento dos chineses? Já há um peso, influencia alguma coisa hoje? Há uma relevância na sociedade? Não percebi. O turismo? Não, o budismo. O budismo. Não sei se a pergunta é para quem. Para quem responder? Sim, essa é uma boa pergunta. É curioso porque a religião, as várias religiões,
incluindo o budismo, mas sobretudo o cristianismo tem crescido imenso na China. Cada vez mais os mais otimistas, quer dizer, os números, não há números oficiais, os números oficiais são ridículos, porque há uma coisa que se chama a Administração Estatal dos Assuntos Religiosos, que é dirigida por um ateu, obviamente, e que contabiliza os cultos na China, e os números são, oficialmente, o budismo é a religião com mais fiéis, seguido do Islão, e depois os protestantes, e depois os católicos, as 4 religiões admitidas. Não chegarão no total a ser talvez 100 milhões, mas estima-se que haja muito mais, e há cada vez mais igrejas. Os católicos têm mais dificuldade porque é uma estrutura mais pesada e envolve ali uma questão política importante, porque quer dizer, é difícil o Partido Comunista Chinês reconhecer que tem uma organização cujo chefe vive no estrangeiro, não é? Que é o Papa, não é? Mas os protestantes têm outra mobilidade e têm crescido muito. E mesmo pelo budismo também é uma crescente atração nos setores. Então, por acaso conheci bem uma pessoa que se converteu ao budismo e foi para um mosteiro. E, no entanto, tinha sido educada segundo as regras comunistas, perfeitamente. E há uma certa curiosidade, até porque em muitos setores eles associam o cristianismo à modernidade, isto é, que os países europeus e americanos desenvolveram e eram também religiosos. Portanto, o que é que há na religião que dê este dinamismo? E eu conheci pessoas que me diziam, eu sou... que eu perguntava, é religiosa? E diziam, não sou religioso, mas também não sou do Partido Comunista. Ou então outros que se convertiam ao cristianismo e que diziam, eu sou cristão. E depois, quando a conversa se prolongava e eu acabava por dizer que não era um choque. Para não decepcionar, eu dizia assim, mas a minha mãe e o meu tio, lá em casa são quase todos. Mas havia essa sede de religião, porque aquela ideia, um homem religioso, estou-me a lembrar agora, que ele dizia, antigamente éramos infelizes porque éramos pobres, e agora já não somos pobres, mas continuamos infelizes. Portanto, havia qualquer coisa aqui que um desejo de transcendência, enfim, que havia isso. E os mais otimistas até dizem que, muito brevemente, a China será o país mais cristão do mundo. O que também deixa de ser curioso. Aliás, o Chiang Kai-shek, que era o grande opositor de Mao Tse-tung, converteu-se ao cristianismo. Não é? Portanto, nem sequer é assim uma coisa totalmente inédita. Não é? Eu, em 1988, tive a oportunidade de, com uma equipa chinesa da TDM, de justamente fazer uma reportagem sobre uma missa de cristãos chineses que têm a sua prática religiosa e, portanto, foi muito interessante porque nós fomos a uma zona do interior da China, a seguir a Zhuhai, aliás, na altura... portanto, saía-se de Zhuhai, havia para aí 100 km, 150 km de estrada alcatroada e depois, para se chegar ao interior, era preciso atravessar braços de rio, não havia pontes, tinha que se passar em barcaças e, portanto, fomos lá assistir e fomos lá fazer a reportagem de uma missa de cristãos chineses. Pois, em Pequim há várias igrejas que são os católicos, eu ia lá às vezes para ver o ambiente. Eles rezavam, por exemplo, quando João Paulo II, que eles não reconhecem, os bispos rezavam pela saúde do Santo Padre. Claro, também elogiava o socialismo com características chinesas, lá, nas homilias fazia parte, mas misturavam as duas coisas. Não? E mais tarde ou mais cedo, voltando à questão de Taiwan, ainda não está resolvido, porque Taiwan é um dos grandes... Taiwan tem relações com o Vaticano e também é um bom contribuinte para a Santa Sé, e a questão principal é a questão da nomeação dos bispos e se eles chegarem a um entendimento sobre isso, como chegaram em relação ao Vietnã, quer dizer, o partido propõe 6 bispos e o Vaticano diz 3, pronto, e não é esses 3. E a China vai fazer uma coisa desse género, também com eles, mas eles têm que aceitar que a Igreja Católica seja patriótica, isto é, dependa do governo chinês. Não? Mas
existem, historicamente, na China, enfim, algumas religiões ou comportamentos éticos associados à religião, portanto, coisas antigas. E eu julgo que o budismo persiste como dominante. E a questão, e a minha curiosidade é saber até que ponto é que, independentemente do partido e do controle que fazem, há na consciência do chinês médio ou na China, qual é o peso que tem, de facto, em condicionar ou moldar o comportamento do chinês, que influência tem o budismo. Ou, quer dizer, isto partiu do princípio que o catolicismo ou os protestantes, que não têm tanto peso em termos, pelo menos não o têm em termos históricos, não é? E em termos de inserção na sociedade. O budismo não é uma religião, o budismo veio da Índia, foi adotada na China. E há muitos templos budistas, como a taoístas, mas o budismo, não percebo muito disso, não posso falar, mas aquilo que eu via, o budismo tem uma hierarquia muito suave, é uma coisa que deixa o próprio Dalai Lama, quando lhe apareciam ocidentais que se convertiam ao budismo, ele dizia, não se convertam, adotem a vossa religião lá do vosso sítio. Eles não têm ideia de evangelização. Minha pergunta tem um bocado a ver com a experiência que eu tive. Eu trabalhei com chineses no laboratório. Portanto, no laboratório cheguei a estar eu mais 4 chineses no cotidiano. E houve uns antecedentes que me levaram uma vez a fazer uma coisa que foi o seguinte. Eu entrei no laboratório, numa sala, a porta estava encostada. Eu abri a porta e fiz como se atrás da porta e disse, ai, sou agosto, está aqui um fantasma. E os 2 chineses tiraram-se porta fora. Quer dizer, sim. Pois, as religiões populares eles têm muitos deuses. Ao contrário do que acontece na política, que só há um partido. Não, na religião há muitos deuses. Há os deuses de tudo, da cozinha, disto, aquilo, os deuses... Eu nunca percebi. São religiões populares, sim. Isso há muito. Há o mito de... Aliás, muitos chineses, eu lembro que perguntavam qual era a minha superstição, porque eles não faziam diferença entre religião e superstição, para eles era tudo um bocado a mesma coisa, devido à educação marxista e comunista que tinha nas escolas. Uma coisa que eu vi é que alguma coisa que acontecia de errado, ou um azar, estava associado a fantasmas. Ou mesmo, quer dizer, isto traduzido para inglês, não é? Porque eu, enfim, fantasma para ele era capaz de ser uma coisa mais complexa. Sim, há muitas superstições, é verdade. Ok, obrigado. Bom, meus caros, agradeço ao António Queira, ao António Capinha, terem nos esclarecido acerca de uma série de pontos que alguns deles vão ser cada vez mais debatidos nos próximos anos, porque a China vai ser cada vez mais uma questão a muitos níveis, a nível político, eventualmente a nível militar naquela zona. E pronto, e daqui a 12 minutos vamos ter mais dados acerca das eleições ontem. Aqui está um passatempo que, pelos vistos, na China não existe, não é? E daqui a um mês espero... Carlos, só uma correção. Durante a Revolução Cultural havia todos os dias. Pois. Exatamente. E daqui a um mês espero ter-vos connosco também para estarmos com o António Valdemar. Quem o conhece, com certeza que já marcou na agenda. Quem não o conhece, vão gostar de o conhecer, sem dúvida. Boa noite. Okay. E até para o mês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Até à próxima. Obrigado. Adeus, Toy. Obrigado.